Esse mangá, e se vocês me perdoarem, eu vou chamar ele de Berserk, é épico em todos os sentidos. É difícil de imaginar que uma adaptação disso aqui pudesse dar errado. Mas deu. Pois é, em dezembro de 2015, quando mais uma série animada sobre a saga de Guts foi anunciada, muita gente criou expectativa. E a expectativa tinha razão de ser, porque o material fonte é tão bom que sobra pouco espaço para errar na adaptação. Só que grandes expectativas trazem grandes decepções. O melhor jeito de resumir a coisa toda é apelar para a crítica da Anime News Network. Lá eles escreveram que Berserk 2016 é abominavelmente feio e é uma realização forçada e desagradável de nossos sonhos, com animação 3D barata, música questionável e ângulos de câmera que deixam a audiência desorientada. Ué, você mudou a pronúncia? É porque Berserk é como eu falo em casa, lá na Anime News Network eles são gringos. Ah, tá. De toda forma, a crítica deles é uma boa síntese do que deu errado. A questão é, o que é que a gente pode aprender com esse erro? O produtor da série era esse cara. Esse aí é o Tetsuro Satomi. Desde o início, ele insistiu na ideia de fazer uma animação 3D. Embora a ideia não fosse popular, o estúdio responsável pelo projeto aprovou. E essa foi uma decisão ousada, para dizer o mínimo, porque esse estúdio nunca tinha tocado um projeto desse tamanho sozinho. As lideranças do estúdio não perceberam, mas a equipe tentou avisar. Era muito trabalho para pouca gente em pouco tempo. Isso gerou um impasse sobre o visual 3D da série, e esse impasse consumiu um tempo precioso. A decisão final sobre o estilo de animação só saiu em dezembro de 2015. O diretor do projeto, o Shin Itagaki, escolheu um híbrido entre 2D e 3D. A decisão continuou não agradando a equipe. O que é péssimo, porque as pessoas rendem menos quando estão fazendo um trabalho no qual elas não acreditam. Quando a NBC Universal solicitou do Estúdio Gamba o primeiro trailer da série, o visual final ainda não tinha sido definido. Isso fica claro quando você compara o primeiro trailer com o resultado final. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Em janeiro de 2016, o estúdio desenvolveu novos modelos para os personagens. E esses modelos só começaram a ser animados em março. Só 4 meses antes da estreia da série. Foi aí que as previsões de parte da equipe sobre a inviabilidade do projeto começaram a se confirmar, porque os novos modelos que foram feitos em março não puderam ser renderizados. Eles tinham detalhes demais, o que era uma tentativa de reproduzir o visual do mangá. E para conseguir renderizar todos os modelos no software chamado 3ds Max, o estúdio Gamba teve que eliminar boa parte dos detalhes. E foi assim que nasceu esse rosto. Mas o atraso com os modelos dos personagens não foi o único problema. Os cenários 3D de Berserk 2016 deveriam ser iluminados com um sistema chamado de Global Illumination. A vantagem desse negócio é calcular automaticamente como cada objeto da cena deve refletir a luz. Só que a essas alturas o tempo já estava apertado e não deu para renderizar os cenários desse jeito. Então foi usada a iluminação direta, que resultou nesses cenários que nunca se destacam. A última coisa que poderia ter dado errado, deu. Essas achuras deveriam ser aplicadas nos personagens em movimento num processo automático, usando um software chamado After Effects. Mas o resultado nem sempre era apresentável. A solução que o Estúdio Gamba encontrou para resolver esse problema vai te surpreender. De um jeito ruim. Essas achuras são bem importantes no mangá. Elas indicam a incidência da luz e dão volume aos personagens e objetos. Mas a presença dessas achuras numa animação desse estilo talvez não seja assim tão vital. Só que o Estúdio Gamba achou que era. Porque diante da impossibilidade de distribuir essas achuras automaticamente, eles decidiram fazer tudo isso no braço. Manualmente, linha por linha. Quem já fez achura na vida sabe do que a gente tá falando. Pois é, e quando essa decisão foi tomada, o tempo e os recursos já estavam no fim. Aí, as lideranças executivas do estúdio perceberam que não dava para fazer as achuras a tempo. Eles poderiam ter abandonado esse negócio de achura, mas não, eles terceirizaram.
É isso aí, eles terceirizaram as Ashuras. Um estúdio de animação 2D chamado Millipencil foi chamado para fazer as Ashuras, manualmente. No fim, eles conseguiram entregar a série. E não agradou os fãs, não agradou a crítica. Mas pelo menos tinha as Ashuras.